Nova Manhã. Araçatuba. Coluna História e Política com Ângela Liberati. Agora é hora da segunda participação ao vivo de hoje. História e Política com Ângela Liberati, historiadora e pedagoga, professora universitária, mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciência Política. Tem experiência nas áreas de História do Brasil, História da África e Ciência Política, com ênfase em Teoria Política Contemporânea, atuando principalmente nos temas ética, direito, teoria do Estado e história do Brasil. E isso porque estamos resumindo o currículo dela. Toda quinta-feira, a Ângela está aqui com a gente na coluna História e Política. Bom dia, Ângela, tudo bem por aí? Bom dia Lilian, Marcelo. Bom dia. Um pouco fanhosa, assim, desse tempo super seco, Sim. né? Muito seco, né? Vamos lá. Vamos lá, Hoje você a vai gente falar de eleitor hoje? Vamos falar da gente, né? Porque eu não sei se vocês, ouvintes, aí têm a sensação que às vezes, tanto os políticos já, os candidatos, como esses que já exercem cargo, parece que eles estão resolvendo uma coisa que a gente não faz parte, né? A gente está sempre alheio e aí sempre é esse apelo, presta atenção, o que você faz. Então vamos falar da gente. A gente é o eleitor, a gente é o meio, o único meio para que alguém ocupe um cargo eletivo nesse país, somos nós, né? Nós temos que dar nossa concordância, a gente tem que aí se organizar para escolher um candidato. E me parece, agora a gente vai ver o início da campanha política, me parece que os políticos, no geral, né, não quero especificar, eles estão falando de alguém que não somos nós, né? Não são as nossas necessidades, não abrem, as campanhas políticas não abrem canais para manifestação, a não ser assim, essa convocação para as ruas, ou que é uma coisa muito geral também, a pessoa vai lá e nem sabe o que ela direito está defendendo, mas não há espaço para o eleitor no Brasil, mesmo porque, então, quem é o eleitor, né? Todos os brasileiros são cidadãos, né? Quando nasce e adquire a nacionalidade brasileira, é um cidadão. Mas nem todos os cidadãos brasileiros são ativos, ou seja, o cidadão ativo é aquele que tem um título de eleitor, né, ao atingir 18 anos, e ele pode escolher aí seus governantes. Então, isso a gente chama de cidadania ativa. A ideia de permitir que menores de 18 anos, entre 16 e 18 anos, também pudesse tirar o título de eleitor, foi uma iniciativa interessante para fazer com que os jovens se interessassem mais pela política. Isso é bem legal, você está ampliando aí. Então, a moçada aí de 16 anos também pode participar. Só que não é um voto obrigatório, né? Obrigatório é para o cidadão acima de 18 até os 70 anos. Depois também fica liberado, embora eu entenda importante as pessoas acima de 70 anos participarem, porque é uma parcela enorme da população e que tem que pensar bem quem é que vai poder representar aí os seus interesses, né? Mas fora isso, eu não vejo nenhuma criatividade. Agora a gente está começando campanha política. Parece que, eu sou historiadora, né? Parece que é uma campanha política, tanto faz em 1950, 60, parece ser a mesma conversa, a mesma coisa, e essa facilidade da internet poderia modificar as campanhas, uma campanha mais moderna, mais participativa, chamar o eleitor para dizer o que ele quer, aliás, o que ele quer ouvir, inclusive, né? Porque eu não sinto isso quando a gente escuta uma campanha política, né? É uma fala geral, é uma fala normalmente um viés aí de crítica ideológica para um lado para o outro, mas e nós, os eleitores? Onde que é que a gente vai participar? Porque se depender do eleitor, a gente pode não eleger ninguém,
não é? Embora no Brasil agora hoje seja difícil, mas não teria que ter na campanha política uma sensibilidade para as pessoas, para o eleitor, né? Somos nós que vamos escolher, a gente que vai usufruir ou não, né? Pagar o preço ou não dessas políticas públicas, e eu não vejo essa ideia sendo divulgada nem usada por nenhum candidato. Mesmo os candidatos ditos mais jovens, porque a gente tem aí na política brasileira políticos aí da velha guarda, que estão há muito tempo no poder, e pode ser que ache que esse estilo de fazer política, de não conversar diretamente com o eleitor, seja bom. Isso pode funcionar às vezes, se ele tem aí um reduto eleitoral. Mas mesmo nos mais jovens, a gente tem políticos jovens bem interessantes para a gente verificar, para a gente ouvir as ideias. Não usam essas estratégias, vocês dois aí vão saber bem o que eu estou falando, essas estratégias de comunicação, de proximidade. Por exemplo, eu vejo vocês aí na mídia, conversa com o ouvinte, traz próximo, faz trocas, não é? Isso cria uma ideia até assim, do que tocar de música, do que conversar, dos temas que vão ser escolhidos. E eu vejo que no Brasil é um espanto para mim o político não se preocupar com o eleitor. Parece ser assim, uma coisa inexistente. Né? E essa comunicação, né, se é que podemos chamar assim, ela só ocorre basicamente às vésperas de eleição, na captação do voto, e depois nem isso, né? Uhum. Passam-se aí mais de 3 anos em que não há interação nenhuma, sendo que agora, como você disse, ela é mínima. Nós, enquanto comunicadores, entendemos que comunicação é justamente interação, e para que haja essa troca, a gente tem que entender o que o outro lado busca, o que nós temos a oferecer, como que a gente vai compreender e estabelecer, né, me permita chamar assim, esse jogo, porque não estou falando de forma pejorativa, né? Mas para a gente justamente unir as duas pontas. O que podemos oferecer, o que o outro lado busca, como que nós vamos construir isso, e de forma geral é o que você disse, candidato parece que está pouco preocupado com essa questão. Não? E o pessoal está perguntando aqui que se não cabe a nós, eleitores, cobrarmos mais, porque às vezes a gente esquece quem a gente votou lá atrás e também não cobra nada. Olha, essa colocação é interessante, assim, no sentido de que você vai votar, é como se der a senha do seu cartão de crédito para a pessoa, porque ela vai fazer, vai agir, vai tomar decisões em seu nome, sim, acompanhar, isso é muito importante. Mas uma coisa que eu não concordo, assim, que me incomoda, é quando você joga para o eleitor a responsabilidade das coisas que não dão certo na política. Você votou, você não cobrou, você acompanhou. A gente faz o papel, o voto é obrigatório, o candidato não é obrigado a se candidatar, mas o eleitor é obrigado a votar. Então, acaba que ele vai lá, cumpre uma obrigação, até porque tem multa, né? Mas eu não acho que o eleitor seja responsável quando as coisas na política não vão bem, porque você escolhe uma pessoa e essa pessoa não está fazendo um favor, ele recebe dinheiro público, então ele teria que ter iniciativa. Os partidos políticos têm obrigação, eles recebem uma fortuna de dinheiro público, eles têm obrigação de dialogar com o eleitor. Seja qualquer eleitor. Não, você é de esquerda, você é de direita, então não vou conversar. Não, você está usando dinheiro público, o dinheiro público não tem ideologia, né? E se você recebe, agora fala, a culpa é do eleitor. Não, nós não temos culpa, porque é o que vocês falaram. Quando chega um dia antes da eleição, amontou a cidade com aquela sujeira toda, as pessoas não foram ouvidas, não é questão de alienação, é questão de não terem estímulo para participar. A pessoa nem sabe onde que ela vai para conversar com o candidato, onde ela vê um candidato,
né? Em que momento ela pode se encontrar com esse candidato para colocar suas ideias, suas angústias, suas necessidades, né? Eu não entendo, o eleitor é assim, eu acho que ele é responsável por pesquisar a história política dessa pessoa, não a história pessoal, né, gente, mas a história política, as práticas públicas dessa pessoa, para saber qual seria o posicionamento, escolher de acordo aí com as suas necessidades. Mas jogar para o eleitor a responsabilidade, não concordo. A gente é o último lado, a gente fica completamente abandonado aqui, né? Ô, Ângela, agora que vai começar daqui a pouco aí o horário eleitoral, a gente também precisa não ter aquela coisa assim, não, vou desligar a televisão, não, e já vou desligar o rádio. Eu acho que a gente precisa, eu vou olhar para isso de frente e raciocinar sobre o que esses caras estão falando de novo, e de novo, e de novo, né? Ô, Lília, você não acha que devia ter um PROCON de eleitores? Boa, hein? Se o sujeito monta uma campanha mentirosa, porque ninguém fala lá, eu vou desviar, eu não vou fazer nada com isso, né? Eles fazem promessas. Isso não deveria ser um compromisso que implicaria, inclusive, em perda de mandato? Né? Com certeza. Boa. Eu ouvi a campanha eleitoral, assisti, escolhi pela fala, e a gente sabe que por trás tem todo um trabalho de jornalistas, de marketing, que é técnico e tudo mais, mas o sujeito tem que vir a público com a sua verdade, com o seu discurso, com a sua proposta. Agora, se ele está mentindo, o eleitor deveria ter um recurso para que ele pedisse a gravação daquela propaganda e falar, olha, eu votei por isso. Onde é que está a promessa ou o cumprimento dessa posição? Eu acho sim. Né? Nossa, ótima ideia. Não sobraria quase nada, hein? Tô imaginando aqui com os meus botões. Qual é o saque, né? Qual é o número para eu ligar? Ângela, vou deixar aqui então o seu Instagram, seu Face, para quem quiser acompanhar as reflexões históricas e políticas. No Instagram, Ângela Liberati, com 2 T's e I no final. E no Face, História e Política, com Ângela Liberati. Por fim, quero deixar um recado de Jonathan Alves para você. Ângela Liberati para presidente. Tudo de bom, viu? Não vai dar certo. Não vai dar certo, não. Eu quero você só como professora também. Melhor, Jonathan. Vamos combinar assim. Obrigado, Ângela. Tudo de bom. Bom dia. Até semana que vem. Beijão. Beijo. Bom dia a todos. Tchau, tchau.